Olá, irmãos queridos, bem-vindos à nossa partilha entre irmãos. Estamos juntos mais uma vez, seja bem-vindo à comunidade Bom Pastor. Estamos aqui de casa aberta para receber você. Vai chegando para a gente poder juntos partilhar um pouquinho das riquezas do Senhor nesse tempo lindo da Páscoa que nós estamos vivendo ainda, começando um novo mês, mas ainda dentro do tempo pascal. A certeza de que até a festa de Pentecostes, um trabalho lindo de Deus vai acontecendo dentro de nós e que vai gerar muito fruto ao longo desse ano. Laura, como é que estamos indo aí de tempo pascal, segurando a alegria? Vivendo na alegria, 7 semanas, né? 50 dias depois, 7 semanas de Páscoa. Que beleza a gente ter essas 7 semanas de Páscoa para a gente se preparar bem para viver a festa gloriosa, maravilhosa de Pentecostes. Estamos vivendo na força e na alegria do Espírito Santo, Padre Antônio. Então, vamos nós. Pentecostes é Páscoa na gente, né? O Frei Raniero Cantalamessa tem um livrinho dele muito simpático, pequenininho assim, O Mistério da Páscoa. E ele diz assim: a Páscoa foi o Pentecostes de Jesus, porque a Bíblia diz que foi pelo Espírito Santo que o Pai o ressuscitou dos mortos e o fez entrar na glória, né, da vida ressurreta, né, aquele corpo ferido na cruz, aquele corpo humano, né, foi glorificado e foi assumido por Deus na Trindade pelo poder do Espírito Santo. O Espírito, né, daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, a Bíblia toda dá para a gente essa clareza de que o Espírito Santo fez o trabalho da ressurreição, né? Então, o Frei Cantalamessa diz: na Páscoa, Jesus teve o seu Pentecostes. E em Pentecostes, a igreja tem a sua Páscoa, porque a igreja estava amortecida, sem direção, sem clareza, os apóstolos ainda fechados, né, com as portas cerradas por medo daqueles que estavam lá fora, e vindo o Espírito Santo, é como se aquela semente que Jesus plantou à igreja ressuscitasse, né? Aquela sementinha germinou, né? Então é a Páscoa da igreja, é a ressurreição da igreja, o dia de Pentecostes. Então também deve ser para a vida de cada cristão uma Páscoa, um ressurgir, um recomeçar a festa de Pentecostes. Acho que é uma boa maneira da gente preparar a festa, né? Dizem que uma festa é bem comemorada se ela é bem preparada. Então é uma boa maneira de preparar a festa de Pentecostes se a gente pensar, bom, tudo aquilo que eu ouvi sobre a Páscoa, tudo aquilo que eu tenho aprendido sobre a Páscoa, agora tem que acontecer em mim. E Pentecostes né, é um dia propício a isso, é uma festa propícia a isso, que eu tome posse dessa ressurreição pascal, né, no dia de Pentecostes acontecendo na minha vida. Agora, Padre Antônio, mesmo não liturgicamente, o desejo é a gente viver a festa de Pentecostes o ano inteiro. O ano inteiro. A festa só tem um dia, né? Mas o ano inteiro a gente vive dos frutos de Pentecostes, né? Nós vivemos de Pentecostes todo o tempo, né? Nós vivemos do Espírito Santo. A nossa vida nova é vida no Espírito. Então, faça de cada dia um Pentecostes. Isso não tem problema nenhum, pelo contrário. Faça de cada dia um Pentecostes, que cada dia de fato. Agora, lembrando, Laura, que a oração da igreja diária é a liturgia das horas, né? Então, a igreja tem um ritmo de oração anual, que é marcado pelos tempos litúrgicos. A igreja tem um ritmo de oração semanal, que vamos dizer assim, gira em torno do domingo, e a igreja tem um ritmo de oração diário, que é a liturgia das horas, que acontece pela santificação das horas do dia, com a oração dos salmos, e cada hora do dia recorda para a gente um mistério, né, da nossa fé. E a oração das 9 horas da manhã
ela lembra pra gente a festa, né? O dia de Pentecostes. A oração final sempre faz uma... Foi nessa hora que o Espírito Santo Não é? lindo. Então, se você der uma olhadinha em Atos dos Apóstolos, uma das coisas que o pessoal estranhou é que parecia que os apóstolos de manhã, cedo, né, por volta das 9 horas, um pouquinho, estivessem embriagados, né? Era o que as pessoas pensavam, né? Então, Pentecostes aconteceu ali no meiozinho da manhã, né? E então a hora terça, a oração das 9 horas, todos os dias, de alguma maneira, faz lembrança, né? Faz memória da festa de Pentecostes. Então, pronto, tá aí viu, para quem gosta. Uma maneira da gente viver o ano inteiro a festa de Pentecostes. Pois é, para quem gosta de um motivo, vamos lá, não tem problema, né? Agora, já que a gente falou de oração da igreja, ritmo da oração da igreja, essa palavrinha ritmo é importante. Para ter vida de oração, você tem que ter ritmo de oração, né? Ritmo quer dizer que você tem que acompanhar um movimento. Um movimento. Né? Uma coisa monótona, né? Ela normalmente a gente é refratário à monotonia, né? Uma coisa uma rotina mal entendida é sempre uma coisa chata, né? Então vida de oração significa ritmo, e a igreja tem um ritmo de oração. Mas já que a gente está falando disso, acho que a gente podia conversar um pouquinho hoje sobre o Espírito Santo, nosso mestre de oração. O Catecismo da Igreja Católica chama o Espírito Santo com esse nome, né? Ele é mestre de oração, ou seja, ele ensina a gente a viver o nosso relacionamento com Deus, né? Ele ensina a gente a desfrutar do nosso relacionamento com o Pai e o Filho, né? Então, acho que seria uma coisa interessante a gente pensar, eu posso talvez aprender a orar melhor, orar até mais, se eu lembrar que eu conto com alguém que me ensina, que me sustenta na oração, que é o Espírito Santo. Eu acho que só isso já faz a gente pensar, Padre Antônio, de que mestre da oração, não, mas eu já sei orar, né? A igreja, o senhor falou que chama, mas não sei, sem querer, até a pessoa pode, assim, dizer isso até de uma forma, né? Eu sei que pode parecer horrível, arrogante, mas no primeiro momento, não, eu gostei, mas eu já sei orar, eu sei a minha, eu sei qual a oração que eu tenho que fazer hoje. Às vezes eu percebo isso, Padre Antônio. Então, assim, só essa frase... sim, ele é o mestre da oração, então significa... Vamos começar do início, do começo, que eu não sei orar. Eu preciso aprender a falar com Deus como é necessário hoje. Algumas pessoas... Elas avaliam a vida de oração delas muito como foi o dia de ontem, né? Então, hoje eu rezei mais ou menos, hoje eu rezei melhor ou pior, hoje eu rezei e tive mais gosto na oração ou menos do que ontem, né? Quando, na verdade, a oração é um caminho. Então, não é uma maneira proveitosa de avaliar a sua vida de oração, simplesmente avaliá-la a partir do que foi rezado ontem, ou do que parece que eu sei que eu devo rezar, quando, na verdade, eu estou num movimento, né, constante com Deus, eu estou caminhando com Deus. Então, é possível que haja dias em que eu vá ter mais alegria ao orar e dias em que eu não vá ter consolação nenhuma. Há dias em que eu vou saber e vou conseguir rezar mais e dias que eu vou rezar menos. Há dias em que, sei lá, né? Então, cuidado para não imaginar que simplesmente vida de oração significa dar conta de algumas coisas que tem que se repetir todos os dias. É claro que quem tem vida de oração tem um caminho que tem umas balizas importantes, né? Então, seja a liturgia das horas, seja a oração do terço, alguma oração própria que alguma pessoa gosta de fazer, uma oração pessoal, né? Mais, como é que a gente pode dizer, mais original, né? A minha, né? Como o pessoal costuma dizer, tudo bem. Só que eu estou fazendo um caminho com Deus, e nesse caminho com Deus eu preciso perceber as direções que Deus está me dando, eu preciso ser sensível à presença de Deus, eu preciso ser reverente à presença de Deus, eu preciso reconhecer as inspirações que Deus me dá
as luzes que Deus me dá, e isso significa uma dependência constante do Espírito Santo. E nesse sentido ele é nosso mestre, porque a gente sempre precisa estar aprendendo com ele, né? Essa sensibilidade para as direções, para os sinais de Deus, para essa abertura para as luzes que Deus nos dá de entendimento a respeito dele, a respeito do que ele quer de nós, essa reverência, esse reconhecimento da presença, tudo isso é fruto da nossa docilidade, da nossa dependência diária ao Espírito Santo. Então, todo dia a gente está aprendendo com ele, né? A gente está se dispondo à oração, obedecendo aos impulsos dele. Então, acho que quando a igreja fala que o Espírito Santo é mestre de oração, ela não está dizendo que em algum momento ele vai nos ensinar e pronto, a partir dali se vira, né? Não, ela está dizendo que a gente vai constantemente, ou seja, diariamente, precisar ser dependente da ajuda dele, dependente da direção que ele vai apontar, dependente daquilo que ele vai nos ensinar naquele dia, naquele momento da nossa vida, naquelas circunstâncias nas quais Deus está pedindo de nós algo que talvez a gente nem saiba muito bem o que é, nem percebe muito bem o que é. Então, acho que falar do Espírito Santo como mestre de oração significa exatamente essa dependência constante dele. A igreja é dependente do Espírito Santo. Por que eu seria diferente, né? Como membro da igreja, né? Eu amei, eu gostei muito, me fez um bem imenso, porque, Padre Antônio, eu entendo isso que o senhor acabou de falar, até para oração do terço, que para muitas pessoas, sim, tudo bem, eu sei que tem muita gente que ora o terço fazendo outras coisas, porque não tem outra disponibilidade, tá? Mas eu sinto, e pelo que o senhor acabou de falar, até para começar a orar o terço, mesmo até que eu esteja fazendo alguma tarefa doméstica, né? Mas eu preciso dessa docilidade ao Espírito Santo para rezar o terço, né? Que é uma oração da igreja, uma oração poderosa, a gente sabe, né? E a gente se coloca tão junto de Nossa Senhora. Então, enquanto o senhor estava... Isso que o senhor acabou de falar, assim, só me ajudou, e eu acho que está ajudando a cada um a entender que até para rezar o terço eu preciso do Espírito Santo, exatamente para não rezar o terço maquinalmente, como às vezes a gente vê por aí, mas para rezar o terço na força do Espírito Santo, né? Sim. Portanto, toda oração cristã, independente de que tipo ela seja, também uma oração vocal, uma oração formal, uma oração que eu aprendo e repito, ela tem que carregar dentro dela, né, vitalidade. E isso quem dá é o Espírito Santo. Não tem a ver tanto com os sentimentos nossos, mas tem a ver com a nossa entrega, né? Então, nesse sentido, quem nos torna entregues, né, ao Pai, a Cristo, é o Espírito Santo, né? Então, tomá-lo sempre como o mestre de oração. Acho que é uma expressão que o catecismo usa e que é boa, né? Eu não rezo sozinho, um cristão jamais reza sozinho. E, portanto, eu também não devo rezar como se a iniciativa fosse toda minha. O Espírito Santo me convida à oração. O Espírito Santo todo o tempo me atrai para Cristo e para o Pai, né? Eu acho que é Santo Inácio de Antioquia que diz, né, eu sinto fluir dentro de mim, né, e ouço dentro de mim como se fosse uma água viva chamando, vem para o Pai, vem para o Pai. Beleza. Né? É um pouco isso, né? O Espírito Santo, que é essa água viva jorrando em nós. Se você ouve o murmúrio de uma fonte, né, que acalma, é como se você ouvir o murmúrio dessa fonte aqui dentro, ele está sempre dizendo isso, vem para o Pai, vem para o Pai. Então o Espírito Santo me atrai para Deus, o que na nossa vida humana sobre a terra significa ele nos dá espírito de oração, né? Ele nos dá disposição de entrega, isso é oração, né? E isso pode se manifestar de milhões de maneiras, pela oração do terço, por uma oração pelos salmos, por uma oração mental minha, individual, pessoal, na inédita, missa, né, na celebração da liturgia, né, mas essa sintonia com Deus, né, essa rendição a Deus é fruto do trabalho do Espírito Santo em nós. Padre Antônio, eu gostei
muito. O senhor falou no início da sua fala, quando o senhor fez uma diferença, a oração não é sentimento. Eu sinto assim ainda uma quase que escravidão de alguns de nós católicos a isso. Não entendemos ainda, não deixamos ainda o Espírito Santo vir em nosso socorro e nos ajudar a entender isso. De vez em quando, eu vejo nas suas homilias o senhor falando, eu não tenho que sentir uma coisinha que... Mas ainda assim eu percebo que, mesmo entre as pessoas que já têm uma caminhada com Deus, assim, não, como se vendo, entendendo que a oração, eu posso estar vivendo um momento profundo com Deus, sendo conduzida pelo Espírito Santo naquela oração, sem sentir frenesi, sem ficar com o braço arrepiado, né? E tendo sido um momento profundo com Deus. Então, por isso que eu assim fiquei muito tocada com isso que o senhor falou, porque eu acho assim tão importante esse esclarecimento para a gente poder separar as coisas, sentimento, sensações de oração conduzida pelo Espírito. A gente vive num tempo muito sentimentalista, ou seja, todo mundo é muito escravo, né, de sentimentos, né? Sentimento é uma parte da gente, por isso que é ótimo quando a gente sente alguma coisa na oração, porque a gente também é sentimento, mas a expressão que você usou é boa, né? Ser escravo de sentimentos é ruim, porque eu vou medir o meu relacionamento com Deus pelos meus sentimentos, e os meus sentimentos não são uma boa medida para muita coisa, não. Eles me enganam bastante, né? Eu posso me sentir perto de Deus e, na verdade, estar longe. Né? Se eu estou vivendo em pecado, eu posso me... eu chorei tanto. Chorou, filho, mas escutei aquela situação. Como é que já mexeu naquilo ali? Né? Então, e eu posso me sentir muito longe de Deus e, na verdade, estar muito perto. Há muitos santos que viveram isso. Né? Quer dizer, uma consciência profunda do próprio pecado, da própria miséria, e estavam justamente porque estavam tão perto de Deus. Né? Então, o sentimento, cuidado com ele, porque ele tem que ser muito bem discernido. Normalmente a gente não faz isso sozinho. Então, calma, vai devagar. Né? Depois, quando a gente vai orar, a gente não ora porque a gente está ali para extravasar sentimentos. O nome disso é catarse, e não é oração. Extravasar sentimentos não é oração. Eu posso fazer isso sambando, eu posso fazer isso vendo um filme, eu posso fazer isso no jogo do Flamengo, é catarse, eu jogo sentimento para fora. Posso fazer na oração também, tem gente que faz, né? E grita, tudo bem, não tem, mas é catarse, né? Então eu tô manipulando, mexendo com os meus sentimentos, né? Mas a gente não vai orar para explodir com sentimentos, né? E a gente também não vai orar buscando, como é que eu posso dizer? Buscando experiências sentimentais. Né? Quer dizer, viver vários sentimentos diferentes. Não. A gente vai orar para buscar Deus. Então, eu posso ter um encontro com Deus e isso, de fato, me mover no sentido de me emocionar, né? De me comover. Ok. Eu posso ter encontros tão profundos e verdadeiros com Deus que não me comovam dessa maneira mais imediata, mais sensível. E uma coisa não é menor do que a outra. Né? Eu acho que a gente podia fazer mais essa distinção. Né? A gente costuma usar essa distinção para falar em outros temas, né? Também, por exemplo, das coisas que a gente faz para Deus. Uma coisa é Deus, outra coisa são as coisas de Deus. Quando eu embolo uma coisa pela outra, não vai dar certo. Então, as coisas que eu faço para Deus, elas são ótimas, mas se eu faço delas Deus, na hora em que eu não puder fazer, eu vou me endoidar. Né? Sentir isso ou aquilo quando eu estou rezando é ótimo, todo mundo gosta. Né? Só que se eu transformo essas coisas de Deus em Deus, se eu não sinto, ou então eu vou ficar a vida inteira correndo atrás de momentos em que eu posso sentir alguma coisa. Né? E isso vai me levar aonde? Né?
Então, Deus é Deus, as coisas de Deus são coisas de Deus. Tá? Então, quando eu vou rezar, eu vou para ter um encontro com Deus. As coisas de Deus, inclusive as emoções que eu possa sentir, não são Deus. Então, eu não posso confundir uma coisa com a outra, porque eu posso ter um encontro com Deus e necessariamente não ter uma experiência emocional tão, né? Eu posso ter uma experiência emocional muito intensa e ter um encontro com Deus muito de passagem. Estou vendo de longe, né? Então, não identificar essas duas coisas. As coisas de Deus eu posso até perder por um tempo, contanto que eu não perca a Deus. Ou seja, a minha obediência a Ele, a minha entrega a Ele, a minha rendição a Ele, né, a minha submissão a Ele. Isso eu não posso perder. As coisas de Deus eu posso perder por um tempo. Estava trabalhando para Deus, estava fazendo tal coisa, agora disseram para mim que não precisam mais. Tá bom. Eu sentia, eu começava a rezar, já logo começava a chorar. Nem em nome do Pai, agora eu não rezo. Tá bom. Agora eu não choro mais tanto assim. Tá bom, tá bom. E Deus? Não, continuo buscando, continuo tendo sede. Aliás, tenho até a impressão de que hoje eu entendo que eu preciso mais dele do que eu entendia quando chorava tanto. Então é bom sinal. Né? Então, só para separar, né? Para a gente não viver nesse emaranhado e nessa escravidão, porque hoje a impressão que a gente tem é que as pessoas procuram, às vezes, experiências emocionais, mais do que uma verdadeira experiência com Deus. A palavrinha experiência, ela é boa, mas ela também é perigosa, porque eu posso... Garotada de hoje, né, tem tantas experiências e às vezes não consegue, né, espremer e tirar nenhuma síntese das suas experiências. Né? A gente pode fazer isso, apesar de a gente já não ser tão jovem, a gente pode ter 1 milhão de experiências e não aprender nada com elas, e não tirar algo delas que seja para a vida. Né? Então, calma, senão até a nossa vida de fé, até a nossa vida religiosa, a gente vai viver conforme a música que o mundo toca. Que é essa coisa de tenha uma nova experiência, né? Acho engraçado agora, né? Não sei se você já viu isso, às vezes na internet aparece, né? Quando você dá para uma pessoa um prato de comida, às vezes gostoso, né? Bem feito, comida caseira, R$20. Mas se for uma comida que o cara na hora vai fazer na tua frente, vai tacar fogo e tal, o pessoal cobra 150. Sabe o que eles dizem? Porque você não está tendo só uma comida, você está tendo uma experiência. Ai. Você já viu isso? É legal, já. Né? Então, você está tendo uma experiência. Tem gente que está fazendo isso no meio religioso também, tá? Então, às vezes uma coisa bem mais simples. Na vida cristã está fazendo. Uma coisa bem mais simples, comida caseira. Tem muito mais substância e é muito mais gostosa do que um salameleque que alguém faz, taca fogo ali na tua frente e cobra no final, né? E você paga, né? Porque você está tendo uma experiência, assim, mas de que tipo? É uma experiência com Deus? Você está sendo alimentado por Deus? Ou você simplesmente está tendo seus sentimentos manipulados? Foge disso, tá? Em qualquer lugar que seja, foge disso. Né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus não tem um chamado a manipular o sentimento dos outros. Tem um chamado a compartilhar a sua vida com Deus. Isso. Né? E por isso, normalmente não se cobra. Né? Agora, o resto, às vezes o malabarismo que se faz, é para o outro ter uma experiência. Né? Aí ele vai... O que ele está disposto a pagar por isso, a gente não sabe. Né? Mas isso acontece. Né? Então... Eu não sei onde começou, né, esse... entre aspas, ensino de que isso que a oração tem que sentir coisas, enfim. Alguém começou, gostaram disso, e isso fica sendo divulgado, e isso contraria, né, esses 2000 anos de história da igreja, a vida de... Só de se eu falar assim, lembrei de, meu Deus, São Francisco de Assis passou os últimos 2 anos, né? Santa Teresa de Calcutá e vários, né? A própria Santa Teresa d'Ávila. Então, assim, não sei por que isso começou, né? Atrapalhando a gente na vida de oração. Porque isso atrapalha, a pessoa chega ao ponto, pessoas da caminhada que, eu não senti nada, então eu não orei. Então, por isso que foi bom, logo no início o senhor falou isso, né? Para a gente não ficar julgando, né? Então, eu participei, hoje eu pude participar da missa, fiz a liturgia das horas, rezei meu terço, mas eu não senti nada, não veio. E aí, como se a pessoa não pudesse viver isso, porque algumas vezes, né, Deus permite que a gente viva isso, até para a gente
ter outras experiências de verdade com Sim. ele, né? Até porque quando você tem muitas experiências com coisas de Deus, o risco que você corre é se distrair de Deus. São João da Cruz, não é muito a minha linha não, mas São João da Cruz insiste, bate muito nessa tecla, né? Ele era muito reticente com certo tipo de experiências, porque ele considerava que essas coisas, na verdade, mais tiram a atenção de Deus realmente do que ajudam a pôr a atenção nele, né? Então, certo tipo de consolação, que é o nome que a gente dá para isso, né? O nome técnico, né? Certo tipo de consolação, todo mundo quer e todo mundo gosta, não é uma questão de falar que não, né? Mas buscar isso como uma chancela para a sua oração é uma fantasia. E, repito, pode ser muito perigoso. Porque há muita gente que pode pensar que está perto de Deus. Aí eu penso que estou pertinho dele. Tá, mas qual é o critério para isso? Não, é porque eu fui num lugar onde eu chorei tanto. Sim, mas passe em revista a sua vida. Né? A sua obediência a Deus, como é que ela está? Né? Hoje há algo na sua vida que você sabe que ofende a Deus. Então, o que você teve foi uma experiência emocional, você chorou. Deus pode até usar isso para talvez te alertar. Olha, você está trocando essa consolação, essa paz que eu posso te dar por alguma outra coisa e tal. Mas não achar que então eu posso descansar nisso. Né? Assim como quando você não sente nada, não se desesperar e achar que você está perdido porque não sentiu isso ou aquilo. Né? Então, nós somos também sentimento. O problema é que nós vivemos numa época de sentimentalismo. E todo ismo é perigoso, né? Então, o sentimentalismo faz com que o sentimento seja um pouquinho vamos dizer assim, a balança pela qual eu vou sentir se eu vou continuar isso ou não vou. Mas se a gente está falando de vida de oração, se você vai parar de ter vida de oração porque não está sentindo, ou porque está sentindo, ou porque você não vai dar os passos, né, que você precisa. O Espírito Santo deixou de ser o mestre de oração. Exato. Né? E o meu mestre de oração virou eu mesmo, né? Hoje, eu mesmo, as minhas emoções. Não é por aí, né? Então, colocar essas coisas entre parênteses, né? Acho que é importante, né? O senhor quer ler esse parágrafo? Pois é, Laura, a gente achou um parágrafo tão bonito, Entrar em oração, né? Quer dizer, veio é o parágrafo 2711, né, do catecismo, é isso? 2711. Então, é na parte do catecismo, é a parte final, que fala, né, sobre vida de oração, na parte que fala especificamente sobre oração mental. O que é oração mental? A oração que você faz dentro, né? Não é uma oração vocal, que é a oração do terço, que é a oração... mesmo a liturgia, né, ela começa com uma oração que é falada, né? Não é a meditação que você às vezes escreve, procura alguma coisa, né? Procura um texto, procura compreender. A oração mental é mais esse encontro com Deus pessoal que a gente chama, esse encontro com Deus na intimidade, esse colocar-se diante de Deus, né? Com disposição para ouvi-lo, ainda mais do que para falar com ele, né? Sem a preocupação de dizer alguma fórmula, né? Pode acompanhar a oração vocal, mas nesse momento, a oração mental, você já não tem a preocupação de estar tornando sua uma oração que já foi feita por outra pessoa, né? Sem a preocupação de procurar alguma coisa para entender, como na meditação. Então quer dizer que essa passagem que eu li significa para mim isso ou aquilo. Não, a oração mental é mais esse encontro íntimo com Deus, né? E aí é legal porque o catecismo usa uma expressão que a gente costuma usar, né? Entrei incrível. Em oração, né? O catecismo começar o parágrafo com essa expressão, explicando para a gente. Mas aí ele explica o que significa entrar em oração, né? Eu entrei em oração. Que legal. Mas é uma expressão bonita, né? Eu entrei em oração. Significa que eu deixei alguma coisa para trás, né? E entrei em um outro lugar. Outro lugar. Né? Então, o que o catecismo diz? Entrar em oração é algo análogo ao que ocorre na liturgia eucarística. Reunir o coração. Recolher todo o nosso ser sob a moção do Espírito Santo. Então, vamos parar, falar as coisas com calma, porque senão...
Olha só, você lembra que na liturgia, né, da missa, a gente tem um momento que diz, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então a igreja crê que uma assembleia litúrgica, ela não é apenas o encontro da gente. O encontro da gente é um monte de outras coisas, mas não é uma assembleia litúrgica. Uma assembleia litúrgica, é claro, que é o encontro de pessoas, mas não é o resultado de pessoas que decidiram se encontrar. É mais. Uma assembleia litúrgica não sei lá, né, um encontro de pessoas que decidiram, né, estar em tal horário, num lugar, né, isso é um flash mob, né? Uma assembleia litúrgica, ela é o resultado de uma reunião convocada e marcada e realizada pelo Espírito Santo. Bendito seja Deus, Espírito Santo, que nos reuniu no amor de Cristo. Ou então, bendito seja Deus, o Pai, que nos reuniu no amor de Cristo, que é o Espírito Santo. Então, nós estamos reunidos no Espírito Santo, né? Ele é o lugar do nosso encontro, ele nos faz um coração só, porque uma assembleia litúrgica, uma comunidade na celebração da missa é um coração só. Então, quem faz de muitos corações um só é o Espírito Santo. Ele nos reuniu no amor de Cristo, né? Então, a igreja crê que quando a gente começa, por exemplo, o canto de entrada da missa, está acontecendo ali um trabalho do Espírito Santo que é maior do que o trabalho de cada um de nós saindo de casa, sabendo que o horário é tal, chegando ali porque a gente gosta de participar da missa. É mais. Ele está reunindo, ele está fazendo de nós um só coração em Cristo Jesus, né? Então, o catecismo diz que entrar em oração, ou seja, mesmo você no segredo do seu quarto, entrando em oração, é algo parecido, é algo análogo. Por quê? Porque o Espírito Santo reúne o coração da gente para que a gente possa estar em comunhão com Deus. Então, assim como o Espírito Santo reúne numa assembleia litúrgica muitos corações num só e faz daquela multidão um só coração e uma só alma, com Cristo, em Cristo, quando você vai rezar na sua casa, quando você vai entrar em oração, quando você decide entrar em oração, acontece alguma coisa que é mais do que aquilo que você consegue produzir. O Espírito Santo reúne o seu coração. Ele junta os pedaços do coração para tornar você alguém inteiro diante de Deus. É muito forte essa expressão que a igreja usa, né? Porque poderia... No primeiro momento você pode até reunir o coração, e ela reunir, porque no normal nosso a ele gente está disperso, cada pedaço está num lugar. Né? Uma parte está ali, outra parte está ali. Exato. E então, o Espírito Santo na oração reúne. Ele reúne. Ai. Pode até ser que você tenha a experiência de que o tempo inteiro tem coisas puxando você de novo para lá. Por isso a gente fala, ai meu Deus, eu vou rezar e logo como é que eu vou pagar a conta, como é que eu vou... É natural, mas se une de novo ao Espírito Santo, ele vai reunir você, ele vai juntar você de novo. Não briga com os pensamentos que te puxaram, porque possivelmente eles são preocupações. Então, Deus está vendo, ele se importa com isso. Ao invés de ficar brigando, ao invés de ficar chateado, ao invés de desanimar, Espírito Santo, me reúne de novo, me junta de novo. Né? E aí, Espírito Santo, traz essa minha preocupação para cá. Porque São Paulo não diz transformar as nossas preocupações em oração? Né? Então, traz ela para cá, Espírito Santo, que não seja só uma preocupação. Eu também entrego isso ao Pai. Né? Então, o Espírito Santo vai juntando tudo, né? Todo o nosso ser. Né? Ele recolhe todo o nosso ser. Todo o nosso ser. Né? E aí é interessante porque recolher significa pegar, trazer para cá. E, ao mesmo tempo, recolhimento significa para a gente uma calma, né? Então, ele transforma preocupações em oração. Ele transforma um coração quebrado num coração íntegro, inteiro. Né? Ele transforma um coração agitado num coração calmo. Né? Então, Espírito Santo, obrigado, porque é você quem me dá essa graça do recolhimento. E aí, pronto. Aí você entra em oração. Mas é interessante porque tem uma parte que é nossa, né?
porque você precisa decidir entrar em oração, você precisa ter docilidade a Ele, mas tem algo a mais que é Ele que faz. É só Ele que faz. Né? Então, Ele recolhe todo o nosso coração. Aí o catecismo continua. Entrar em oração é habitar na morada do Senhor. E esta morada somos nós. Cara, muito legal, porque que é entrar em oração? É habitar na morada do Senhor. Certo, mas onde é que está a morada do Senhor? É você próprio. Então, entrar em oração, na verdade, é descer em você próprio. Para quê? Para encontrar o Senhor. Não é para encontrar só a mim. Se na hora da minha oração eu encontro só a mim mesmo, eu vou fugir dela rapidinho. Que, aliás, é uma coisa que muita gente faz, né? Quando eu começo a rezar, as minhas porcarias todas vêm. Ai, meu Deus, que coisa horrível, eu vou embora. Não, calma, deixa. Entra um pouquinho mais, porque nessa morada, onde talvez as coisas estejam um pouquinho confusas, habita o Senhor. Então, calma, deixa passar esse fluxo de coisas que vem na tua cabeça. Deixa passar, ele está aí. Tenha medo não. Né? Habita na morada dele. Volta para a morada dele. Né? O tempo inteiro a gente está sendo tirado da gente, e o catecismo diz que entrar em oração é habitar em si mesmo. Aliás, é uma expressão legal, porque quando São Gregório Magno fala da vida de São Bento, que São Bento viveu um longo tempo numa caverna, né? Quando ainda era bem jovenzinho, né? São Gregório fala duas coisas. Ele habitou consigo mesmo, sob o olhar de Deus. Então, duas coisas legais. Primeiro, ele habitou consigo mesmo. Então, ele fez esse trabalho de estar consigo próprio, que é um trabalho bastante desafiador, né? Mas ele habitou sob o olhar de Deus. Ele não ficava o tempo inteiro olhando para si próprio. Deus olhava por ele e ele buscava a Deus nessa habitação. Então, me parece que é uma coisa importante, porque, de fato, a gente anda muito disperso, né? A gente anda muito sem morada, onde ficar com o nosso coração. A gente está sempre correndo de um lado para o outro, pensando numa coisa e noutra, né? Então, habitar na morada do Senhor, e esta morada somos nós. Isso é entrar em oração. Né? Então, tem que fazer esse trabalhinho. Estou entrando. Essa partezinha agora, essa morada somos nós, ela já tira, assim, aquilo que a gente estava conversando no primeiro momento, né? Das pessoas que vão correndo para cá e para lá, esqueceram dessa parte aqui, né? Que a morada de Deus somos nós. Tem que haver um equilíbrio entre o buscar, né, fora, às vezes, um lugar, uma comunidade. Um cristão é sempre alguém em comunidade, né? Então, estar lá na minha igreja e ter alguma coisa sendo vivida dentro. Né? Essas duas coisas, elas estão sempre uma apontando para a outra. Quando há um desequilíbrio nisso, ou a pessoa pensa, é aqui, Deus está comigo e tchau, e isso não é nada cristão, ou então eu tenho que ir, porque o lugar onde eu estou é que vai fazer a minha oração. Vai com calma nisso. Né? O lugar onde você está pode te ajudar, pode te atrapalhar, pode te fazer ter uma experiência emocional, um monte de coisa. Então, mas todos nós procuramos em algum momento um lugar onde a gente fosse ajudado e onde a gente é ajudado. Ok, mas não esqueça que tem algo que é você quem vive, é você quem busca, né? É dentro de você que acontece. Ninguém pode fazer isso no seu lugar. É preciso trabalhar isso também. Né? Então, esse equilíbriozinho tem que acontecer. Né? Entrar em oração é despertar a fé. Gostei disso, né? A fé está aqui, negócio que às vezes ela está dormindo, né? Então, quando eu entro em oração, eu estou despertando a minha fé. Ei, acorda, cadê? Vamos lá, reaja, né? Para entrar na presença daquele que nos espera. Olha que nome bonito para Deus. Quem é Deus? Deus é aquele que me espera. Deus é aquele que me espera. Bom isso, né? Porque ele já está lá e está me esperando. Eu é que não estou. Né? O ausente não é ele, o ausente sou eu. Né? Muitas vezes o ausente é a gente. Que coisa linda a gente pensar nisso. A cada dia
Na hora que for fazer o sinal da cruz, bom, Deus está me esperando ali. Na missa, Deus está me esperando ali. Na reunião com os irmãos, no grupo de oração, Deus está me esperando ali. Lindo demais, Padre Antônio. Entrar em oração é entrar na presença daquele que nos espera e fazer cair nossas máscaras e voltar nosso coração para o Senhor que nos ama. Então, olha só, fazer cair as nossas máscaras é algo bem duro, é uma expressão dura, né? Forte. Mas junto com essa, logo depois está, e voltar o nosso coração para o Senhor que nos ama. Deus não ama pessoas, Deus não ama máscaras, Deus ama as pessoas que estão atrás das máscaras. E quando a gente vai rezar, a gente pode deixar a máscara cair sem medo de que ele deixe de nos amar, porque na verdade ele não ama as máscaras, ele ama a gente. Amém. Né? E quando elas caem, a gente pode ter um relacionamento sincero com ele. Sinceridade tem a ver com deixar máscaras caírem, né? Porque sinceridade dizem que tem a ver com sem cera, né? Que as máscaras eram feitas de cera, né? Então, sem cera, ou seja, sem maquiar nada. Coração sincero é o que o Senhor deseja. A Bíblia diz muito isso, né? Então, quando eu vou entrar em oração, posso deixar cair as mãos. Não preciso explicar tudo, arrumar tudo. Não preciso fingir que eu sou alguém que eu não sou, né? Que eu não estou conseguindo ser. Senhor, o Senhor sabe o que tem e está aqui. É isso. São essas feridas aqui, são essas necessidades aqui, são essas burradas aqui, né? As máscaras devem ser tiradas e nós devemos voltar o nosso coração para o Senhor que nos ama. Então, ele tem sempre o coração dele voltado para a gente. Ele nos ama. O nosso coração, que às vezes está voltado para outras coisas, né? Então, isso é entrar em oração. Eu vou voltar o meu coração para ele de novo, né? E vou fazer isso 1 milhão de vezes, até que, de fato, o meu coração, como um girassol, esteja direcionado realmente para ele, né? Padre Antônio, é muito forte, impressionante, no catecismo, num parágrafo que fala sobre o que é entrar em oração, relativamente curto, esse parágrafo 2711, a Igreja apontar que entrar em oração é fazer cair as nossas máscaras. É muito forte, entre outros, né, pontos, ela dizer isso. Quer dizer, então, só de ler a gente já percebe, bom, se a Igreja está dizendo isso, que entrar em oração é fazer cair as nossas máscaras, o primeiro ponto é eu perceber que, mesmo sem estar muito consciente, eu vou usando máscaras ao longo da vida para poder enfrentar aquela situação, enfrentar aquilo que me incomoda, aí para não incomodar tanto eu coloco. Então, já é um exame de consciência, essa palavra aqui já nos leva a fazer um exame de consciência, porque é muito duro, mas ao mesmo tempo, se a Igreja colocou, significa que é algo que eu realmente preciso fazer. Senão a coisa fica complicada, se eu não vou retirando as máscaras, como ele fala aqui, né? Eu acho que, na lógica aqui do catecismo, eu acho que a máscara mais talvez, que a oração por si só ajuda a cair, é a máscara da autossuficiência, né? Uhum. Quer dizer, eu dou conta, eu faço as pessoas imaginarem que eu, né, estou no controle, que eu sou uma pessoa muito respeitável, e de repente basta eu estar diante de Deus se eu vou entrar em oração e fica evidente que eu preciso de ajuda, eu não estou pronto, né? Eu não sou tão respeitável quanto eu gostaria que as pessoas imaginassem, né? Eu acho que essa máscara da autossuficiência, por si só, a oração sempre faz com que ela caia logo por princípio, porque só reza quem descobre que precisa de ajuda, né? Então, às vezes, são justamente os momentos em que a gente se depara com a nossa impotência, com a nossa impossibilidade, que nos fazem mais experimentar isso, né? Então, uma pessoa que tem muitos recursos, de repente, diante de uma notícia X, ela percebe, eu não tenho
eu não sei resolver isso, eu não posso resolver isso. E talvez nessa hora ela vá lembrar de rezar. Né? Então, esse momento é importantíssimo na vida de cada um de nós. Né? Não é apenas uma, entre vírgulas, deixar cair a máscara, é fundamental para a gente entrar em oração, para a gente ter comunhão verdadeira com Deus. Como é que as doenças de toda forma, Padre Antônio, aí até emocionais, psíquicas, espirituais, nos ajudam a deixar cair as nossas máscaras, né? Sim. E por isso, tudo que tem muito cara de teatro para Deus é intragável. Ai, tudo que tem... Muito cara de teatro, porque a gente esconde atrás do teatro, da gente, né, a nossa autossuficiência. Né? Então, lembra do publicano e do fariseu, né? Ai. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele... muito teatral, muito, isso aí para Deus, né? Porque não tem cabimento. Né? Peraí. Para mim, né? Quase você, você vai querer dizer... Fala sério, fala sério, né? Então, tudo que é muito teatralizado, pula fora, tudo que é muito afetado, pula fora, né? Isso tudo é intragável para Deus, né? Porque Deus só quer uma coisa, sinceridade. Padre Antônio, as pessoas vão dizer, de vez em quando já me disseram, Laura, você sempre fica se reportando a ele, mas eu não tenho como, eu amo aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, aquela oração que ele fez, né, Padre Antônio, vendo isso tudo, vendo como ele estava, vendo a vida dele, Senhor, lembra-te de mim, muito semelhante à oração do publicano, né? Eu não sei, é comovente. Esse moço que estava ao lado de Jesus na cruz, ele me ajuda muito, ele me ensina muito sobre oração. Ele pediu a Jesus para lembrar dele. Ele não tinha nada para pois é, Padre Antônio. para apresentar a Jesus, nada, né? Só... Então, cuidado com isso, né? São Bento fala muito de discrição. Toda virtude virtuosa é discreta. A virtude é tímida, tem um autor que diz isso, né? A virtude é tímida, ela é refratária a se mostrar, né? O orgulho é muito, né? Então, discrição, também na vida de oração, também na oração. Tudo que é afetado demais, tudo que é indiscreto, devagar, né? Porque Deus quer sinceridade, né? E outras coisas, talvez muito teatrais e tal, não vão bem, né? A liturgia da igreja, por exemplo, a gente falou isso antes na época da Semana Santa, nunca é um teatro, né? Mesmo quando a igreja faz gestos como lava-pés e tal, não é um teatro, não é uma representação, né? É outra coisa, porque um teatro é uma representação, não é verdade. Não é verdade. Fale com qualquer ator, às vezes ele vai dizer, eu tive que fazer uma comédia, eu por dentro estava mal, estava triste, e tive que fazer a comédia, né? Aquela peça que era uma comédia. Então não é uma verdade, não é sincero. Isso para Deus não rola não, né? Então, atenção com isso, cuidado com isso, né? Por fim, termina o texto, né? Afinal de contas, para que eu entro em oração? A fim de me entregar a Ele como uma oferenda que precisa ser purificada e transformada. Então, o propósito de toda a oração, de modo especial da oração mental, que é esse momento íntimo com Deus, é entregar-se. Entregar-se, né? Não é apresentar a Deus algo pronto, mas é entregar-se para ser purificado e transformado. Né? O propósito da minha oração é que, ao final da minha oração, eu perceba que eu me tornei uma oferta a Deus. Eu fui para rezar, eu não era uma oferta, eu era revolta. Eu era um problema a resolver. Eu orei e quando terminou a oração eu percebo, eu sou uma oferta nas mãos de Deus. Né? Se isso acontece, houve oração. Né? Agora, uma oferta que precisa ainda ser purificada e transformada. Uma oferta que eu pus nas mãos dele e que eu creio que ele vai purificar, ele vai lavar, né? E vai transformar. Isso tudo que é entrar em oração. Entrar em oração. Como legal, a igreja né?
nos ensina. Meu Deus, se alguém for perguntar hoje, e essa expressão, como é que a gente entra em oração? Olha, parágrafo 2711 do Catecismo da Igreja Católica. Você vai ver o que a igreja diz que é entrar em oração. Isso aí, beleza. Que bom, Laura, acho que valeu, né? Vamos nós. Valeu mesmo, Tá Padre certo. Antônio. Irmãos queridos, então estamos caminhando com o catecismo. No final das contas, estamos falando sempre do Espírito Santo, porque é ele quem realiza essas coisas todas ele em nós. Ele é o mestre da oração. É o mestre da oração, somos aprender. dependentes dele. Agora, ser dependente do Espírito Santo é ótimo, porque ele é fiel, né? Ele é Deus e ele é fiel, ele não vai nos abandonar a nós mesmos, ao contrário, né? Se ele percebe a nossa dependência, ele se prontifica imediatamente a estar ao nosso lado para nos socorrer. Então, contando com ele, lute, né, e cuide da sua vida de oração. É um grande tesouro que você pode fazer render, não é isso? Como Jesus diz na Escritura, tá bom? Laura, um abração para os irmãos que estão com a gente. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, irmãos. Tchau, tchau. Até a próxima.